Saudações em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Sou o pastor Daniel Batista, este é o programa Hora da Verdade, iniciando agora o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718. Ou 7160-6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Pastor Daniel Batista de volta ao programa Hora da Verdade e chama a atenção de todos que estão ouvindo o programa. Não esqueça, hein? Da nossa agenda de cultos, do nosso endereço virtual. Esteja atento a essa programação, faça uma visita na nossa sede ou então estabeleça a conexão com o nosso site e acompanhe um dos nossos cultos ali na sede, que sempre estão sendo transmitidos pela internet todas as quintas e todos os domingos. Amém? Vai ser uma alegria muito grande poder tê-los em nosso meio. Pastor Daniel Batista, hoje continuando o tema sobre Bíblia e sua admissão espiritual, e neste segundo programa, neste tema, trataremos aqui a questão da sua autoridade, falaremos das novas versões das Bíblias reeditadas e também dos grupos de espionagem que estão, amém, cada dia mais implementando conspiração contra a palavra de Deus dentro do movimento evangélico. Não sai daí não. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade, e hoje dando sequência à questão da Bíblia e da admissão espiritual. O que a Bíblia pensa dela. O último programa, pastor Daniel, tratei sobre a questão da sua produção, e nós não erraríamos biblicamente em dizer que ela é nada mais do que a pura revelação de Deus. Ou seja, toda ela, revelação de Deus. Por mais que tenha sido inscrita por homens, ele é a plena inspiração divina. Amém? Nós não erraríamos em dizer. E hoje o pastor Daniel tratando a questão da sua autoridade. Quanto já a disciplina dentro da igreja já é
notado por todos nós que a Bíblia já não manda mais em nada. Amém? Essa é a questão. Doutrinariamente ela já não está mandando mais nada. Há muito tempo, pelo movimento evangélico, que não tem nenhuma demonstração de interesse em aprender, quanto mais ainda em obedecer. Mas eu quero aqui com você, em nome de Jesus, antes de fazer aqui as minhas denúncias, tratar biblicamente o que na verdade a Bíblia pensa acerca dela mesma, sobre a sua autoridade. Amém? Nós já vimos aí que quando está aberta para nos ensinar e nos edificar, nós não podemos ter ali, amém, o que está escrito como um conceito de pensamento particular de quem escreveu, mas como Deus falando conosco por intermédio de homens que foram consagrados a isso. A Bíblia não dá direito a outro tipo de pensamento. Mas quanto à autoridade, será que a Bíblia permite também dividir isso com quem governa a igreja, com quem é ministro da igreja, ou estaria ela acima de qualquer poder? Olha o que a Bíblia fala aqui. Texto de 1 Timóteo 1,15 e texto de 1 Timóteo 4,9. Fiel e digna de toda aceitação, não pode ser parcial, ou tudo ou nada. Amém? E essa visão literal não é minha não, é bíblica. Efésios 2,20. Fonte única de inspiração e orientação de fé para a igreja de Cristo na terra. Ou seja, muita gente deveria estar nesse momento preocupado com isso. Onde entra-se filosofia, cientismo, um monte de porcaria do iluminismo, e a Bíblia mesmo não está sendo pregada. A começar pelas academias e faculdade teológica, que de Bíblia não tem nada. Amém? E eu falo com base na minha experiência. Texto de João 6, 48 a 59, João 15, do verso 1 ao verso 8, Jesus dizendo que tudo que está nela está endereçado aos que o buscam para estabelecer comunhão absoluta com Ele. Quebra isso, não tem comunhão. É Jesus falando aí, não é minha interpretação não, tanto que o texto está aí na tela aí, para você já anotar e fazer a tua referência. Texto de Tito 1,9. Apta para exortar, pelo reto ensino, como converter os que se contradizem, ou seja, exercendo excelência. 2 Timóteo 3,16, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, com justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tudo que tem nela é de Deus e precisa exercer educação na vida do cristão. Como excelência, por excelência, seja como for. Porque a partir do momento que se quebra isso, para que Bíblia? Para que Bíblia na vida da pessoa? Se ela, quando não tem o conceito que foi Paulo e Pedro que escreveu e não Deus que revelou, ou então por aquela outra questão, desqualifico porque foi o homem que escreveu e isso daí não manda na minha vida. Se você é cristão, se você se considera um, você tem por obrigação colocar ela acima de qualquer opinião e liderança inclusive. Hebreus 4,12, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito junto a medulas, apta para discernir pensamentos e intenções de coração, ou seja, ela é poderosa em Deus. 2 Timóteo 2,19, irremovível, todo o conteúdo dela não pode ser substituído. Eu falei isso no último programa aqui. O firme fundamento de Deus que permanece, ninguém pode mudar. Gálatas 1, versículo 8, versículo 9, insubstituível. Como norma sagrada, é insubstituível. Todo o conteúdo dela, ou seja, além de ser um livro por excelência, a autoridade maior na vida do cristão, nós não erramos em dizer que ela é infalível e errante, ou seja, ela não erra, e infalível naquilo que ela emprega, naquilo que ela fala, naquilo que ela ensina. Na prática, as igrejas não estão obedecendo isso. Mas nós estamos aqui convictos quanto à sua produção e à sua autoridade. Produção divina, por mais que seja escrita humana. Autoridade, excelente, ou seja, superior a qualquer líder e qualquer opinião humana nessa terra. Se você não crê assim, então rasga a Bíblia. É um pedido que eu faço para você aqui. Rasga, porque ela não permite que você tenha outro pensamento dela a não ser este.
É aí onde eu entrei no último programa, falando acerca do neomodernismo e o modernismo. Essa crítica textual ou os críticos da Bíblia. Não quer a Bíblia? Larga a Bíblia. Para que faculdade teológica para ficar lhe incitando e levantando dúvidas acerca da palavra de Deus? Mas não fica só no Calbart, no iluminismo, nessa porcaria chamada faculdade teológica, que é um reduto de bandido espiritual contra a Bíblia. Não quero generalizar, mas a maioria é. O pior vem agora. Eu falei de grupos de espionagem, porque eu não tenho que isso aqui é um movimento incitado pelo diabo só, ou arquitetado por demônios. Eu tenho para mim como iluminismo, também é uma vertente da maçonaria infiltrada dentro da igreja ou do movimento evangélico. Eu tenho para mim que isso aqui também é nada mais do que a maçonaria presente dentro do cristianismo, empregando força para mudar tudo, como também o satanismo. Eu quero dizer para você aqui que recentemente eu fiz uma divulgação no meu blog pessoal, pastordanielbatista.com, tudo junto, e fui ameaçado por duas editoras que estão aqui no Brasil entre as que mais vendem Bíblias, se dizendo prejudicada comercialmente e financeiramente por mim, porque eu fiz uma acusação baseada em provas de que estas editoras estão mudando a Bíblia. Elas estão reeditando a Bíblia, fazendo novas versões, ou seja, o texto original, o texto recebido, o texto receptus, está sendo mudado, ao ponto de vocês terem uma ideia aqui, omissões, adições, modificações de palavras que chegam no mercado evangélico com mais de 1.800 palavras e sentido modificado, 438 palavras omitidas no texto, e eu não posso falar o nome delas aqui. Se você quiser, acessa meu blog pessoal, acessa, você vai saber quem é. Inclusive tem advogado bom para ficar ameaçando o pastor, entendeu? Que acusa esse tipo de fraude, de delito, que é vender uma Bíblia chamada Bíblia Sagrada, e na verdade de sagrado não tem nada, está tudo mudado ali. Eu não tenho esse movimento como um movimento espiritual, mas como homens muito bem arquitetados, satanicamente, para querer mexer com a igreja de Cristo na terra. E não é só isso não, continua acerca não só das novas versões de Bíblias que estão sendo injetadas, é Bíblia para família, entendeu? É Bíblia para homossexual, é Bíblia para jovem, é Bíblia para mulher, é Bíblia para isso, é Bíblia para aquilo. Vocês não estão percebendo que está acontecendo alguma coisa errada aí, pelo amor de Deus? É livro de fulano, é livro de ciclano, autoajuda no cristianismo, e o povo não conhecendo a Bíblia. Além deles mudarem a Bíblia, além deles adicionarem, modificarem, rasurar, etc. Eu tenho uma notificação aqui a vocês. A empresa do nome chamada HarperCollins, responsável pela publicação da Bíblia satânica, associada a News Corp, que eu vou falar aqui já para vocês, que hoje está entre a maior produtora mundial de pornografia e homossexualismo, tá? Esta empresa, que é do senhor Rupert Murdoch, que foi acusado de espionagem, empresário australiano, naturalizado americano, que tem de fortuna acumulado 6,3 bilhões de dólares, está entre a 13ª pessoa mais poderosa do mundo, dono da Fox Television, da Sky, da CNN, revista London Times, New York Post. Esta empresa que produz a Bíblia satânica e esse monte de produto de depravação imoral, comprou a editora Vida e comprou também a editora Thomas Nelson. Não é recente não, faz tempo já, que eu estou pregando isso para você agora, não tenho culpa. A editora Vida e a editora Thomas Nelson, que está
segundo o que consta para nós aqui, entre as maiores produtoras de obras evangélicas no Brasil e no mundo, entre as maiores produtoras de catálogos de produto cristão, que estão entre os mais vendidos do mundo. E entre os autores, para você ter uma noção de como a coisa é feia, brava, que tanto a Thomas Nelson como a Editora Vida, hoje a gente tem informação aqui, deixa eu pegar os nomes rapidinho aqui, de vários pastores que você ouve, e que eu não sei porque que eles não tomaram uma atitude, que estão, contratando essas empresas que eu estou citando aqui para fazerem os seus livros. Edir Macedo, Max Witt, Silas Malafaia, Billy Graham, quem mais entre os outros que eu destaquei no meu blog pessoal? William Douglas, Robinson Carvalho, entre outros, que estão neste momento dividindo tarefas com a empresa Thomas Nelson, que tem sede nos Estados Unidos e parceria com a Ediouro, né? Que publica livros de forte conteúdo místico, com o poder da magia negra, livro de outras ciências ocultas, magia egípcia, cabala, como também de Umbanda, como também 100 melhores histórias eróticas da literatura universal, fazem apologia ao homossexualismo. A Ediouro, que tem relação com a Thomas Nelson, que é editora pseudo-cristã, que tem autores que eu disse aqui a vocês que produz livro para eles, ou seja, é uma mistura, é uma farofa. Agora, com as editoras evangélicas mudando a Bíblia, com a HarperCollins, que é a produtora da Bíblia satânica, também satânica, produtora de imoralidades, que eu citei aqui, sob a tutela de duas editoras chamadas Editora Vida e Thomas Nelson, você já imagina o que vai virar isso. Quanto produto que não vai chegar aí na mão da cristandade, não só modificado, como também deteriorado. Nós estamos, infelizmente, neste momento, com o movimento evangélico sob o poder, o domínio de organizações satânicas malignas. A igreja foi vendida, a igreja foi entregue. Eu digo a igreja é instituição. As instituições evangélicas, elas estão, quando não na mão do Estado, na mão de grupos como esse aqui. Agora eu só pergunto, por que eles não estão divulgando isso e não estão falando isso? Por que eles não estão com tanta preocupação, que eu estou aqui abismado? Editoras que se dizem cristãs evangélicas, sob o domínio de empresas desse tipo aqui, que também produzem produtos de ordem moral, como também satânico. Meus amados irmãos, por que eles não estão divulgando? Por que a mídia evangélica não trata isso, não se preocupa com isso? Porque elas estão metidas também. Porque essas editoras também estão produzindo para elas. Eu citei nomes aqui que talvez você diga, pastor, mas eles não sabem. Eles sabem de tudo, mas não sabem disso. É difícil. É porque a visão cosmoficada, entendeu? É aquela visão do que falaram outro dia aí por um pastor evangélico na Bandeirantes. Não quer dizer que porque eu estou no PT, que eu sou PT. Essa visão cosmoficada que na Bíblia não se emprega, não se fundamenta. A questão aqui é a seguinte: a igreja está sendo vítima de infiltrações. Eu tenho como provar isso que eu estou te falando aqui. A Bíblia está sendo rasurada, modificada, debaixo da narina de toda a liderança evangélica e das membresias de suas igrejas, e ninguém nem aí, nem se importando. Daí a HarperCollins, que é uma empresa satânica, que está sendo acusada de espionagem, vai, compra as duas editoras e tudo bem. A produtora da Bíblia satânica fazendo um produto cristão para alimentar a cristandade. Nossa, vamos deixar tudo isso normal. Não é. É que, infelizmente, o olhar das pessoas está voltado, sabe para onde? Para o bolso cheio, para a realização própria. Esse banalismo que virou o movimento evangélico, que configura a apostasia de fé,
Aonde no último programa aqui, eu falei das críticas textuais que surgem e que procedem de homens que se dizem pastores, que têm a Bíblia como um conglomerado de relatos, poesia e filosofia, quando não muito um pensamento pessoal de quem escreveu. Ou seja, está contra a Bíblia, está contra os princípios da fé. Esse liberalismo vai dar mal, hein? E eu faço apelo à cristandade que está me ouvindo aqui. Pastor, o que a gente pode fazer? Entra no meu blog, nós estamos receitando uma Bíblia ali, amém? Que traz a versão original do texto recebido. Nós estamos preocupados com isso, tirando o comentário, visão espiritual da editora. O que está escrito, até o que se prove, é o que é original. Entra no blog, entra no nosso site, horadaverdade.com, se informa, os textos estão lá, as nossas informações também, para te dar suporte, porque nós vamos nos deparar com uma outra igreja, com outro Cristo, com outro movimento, com outro aspecto. Vai ter briga aí, vai ter pau aí. Amém? E a minha orientação a quem está ouvindo e quem está escutando esse programa é que você se aparelhe, você se prepare, amém? Você se estruture, amém? Por quê? Porque a exigência existe. Nós estamos neste momento frente a um movimento cristão chamado movimento evangélico que traz conspirações, porque quem está por detrás dele não tem temor de Deus, não tem respeito pela palavra de Deus, e a chegam ao ponto de violar o que é mais sagrado dentro da igreja, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Se informe. Eu estou aqui para te incitar, se informe bem. Amém, Jesus? Pastor Daniel Batista, programa Decisão. Amém, que se dane o diabo, nós estamos aqui para honrar Cristo, meu amado. Daqui a pouco eu volto junto com você, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160-6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta ao programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração. Amém?
Momento de oração. Feche teus olhos, abaixa a tua cabeça. Senhor Jesus, eu te peço a tua misericórdia. Neste momento, Senhor, eu oro pela tua graça, te pedindo, Senhor Jesus, por todos aqueles que ouviram esta palavra, Senhor. É hora da tua igreja se levantar. É hora, Senhor Jesus, daqueles que estão compromissados com a fé, Senhor, abrirem a boca em compromisso com a tua palavra e com o teu santo nome, Senhor, a fim de que as almas perdidas sejam despertadas. Eu te peço a misericórdia por aqueles que vão ouvir este programa, por aqueles, Senhor, que estão comigo nesta hora, que eles sejam libertos da covardia, da omissão, Senhor, do descaso com a tua palavra. Jesus, tem misericórdia. Eu te peço, meu Salvador, no poder do teu sangue, queima o diabo, Jesus, aquele que está por detrás desses movimentos, de cada fala, discurso contrário à tua palavra. Senhor, toca no coração daqueles que oram comigo, libertando, curando, Senhor, a cada um, no poder do teu sangue, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, pastor Daniel Batista, programa Decisão fica por aqui. A gente volta desse jeito, goste você ou não, amém? Trazendo a você as informações e os acontecimentos, amém, à luz da fé. Não esqueça, horadaverdade.com, pastordanielbatista.com, referência para você, amém, à luz da palavra de Deus. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês, fiquem na paz. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.